Fala, torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, o canal Vence o Fluminense. Se você ainda não é inscrito, chega dando aquela moral, se inscreve aí no canal aí embaixo, deixa seu like é muito importante para o nosso trabalho, seu like é muito importante também para o nosso crescimento. Você vai ver as redes sociais aí embaixo também, dá aquela moral lá, segue e fique por dentro de tudo que acontece, sempre atualizado dentro das notícias do nosso tricolor. A vinheta vai rodar, eu vou contar todos os detalhes das informações do dia de hoje pelo Fluminense. Jogador Abel Hernandes foi julgado nesta manhã, pegou pena de um jogo, já cumpriu suspensão após ser expulso contra o Corinthians num jogo em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Partida em que foi empatada 1-1, houve um empate entre 1-1 entre as duas equipes, e aí essa partida acabou ocasionando a expulsão do atleta Abel Hernandes, que foi expulso após pisar no pé de Gabriel numa dividida de bola. Abel cumpriu já o jogo, ficou de fora da rodada seguinte, né? E aí também teve uma lesão, acabou cumprindo então esse um jogo onde foi penalizado. O jogador já cumpriu o jogo de suspensão, irá para São Paulo e está liberado para enfrentar o Palmeiras no sábado às 7 da noite em São Paulo, no Allianz Parque. O jogo será às 7 da noite, o Fluminense precisa vencer a partida, não jogou durante a semana por conta do adiamento do jogo com o Cerro Porteño e aí contará com o reforço de Abel Hernandes para esse jogo. O jogador será relacionado, provavelmente Fred também deve entrar na partida, ele que já vinha se recuperando para o jogo com o Cerro Porteño, acredito que talvez seja utilizado também nesse jogo contra o Palmeiras ou até mesmo ficará no banco de reservas. A gente ainda não tem essa informação, mas a tendência é que Fred também seja relacionado para o confronto diante do Palmeiras. Fluminense provavelmente deve ir com força máxima para esse jogo, até porque precisa vencer também para não ficar se distanciando ali dos 5 primeiros no Campeonato Brasileiro, apesar de ter um desafio, né, de um jogo que foi adiado contra o Cerro Porteño, como eu falei no outro vídeo, e aí o Fluminense provavelmente deve ir com força máxima para essa partida. E de acordo com Caio Blois, jornalista do portal UOL, Igor Julião não é mais jogador do Fluminense. Ele, que está de saída do Fluminense, o jogador foi revelado em Xerém, subiu para os profissionais em 2012, com a chegada do Samuel Xavier, ele perdeu espaço no time. Calegari também já ocupava a posição no ano anterior. O Calegari que foi improvisado na lateral direita. O Igor Julião fez um acordo amigável com o Fluminense. Ele que tinha 89 jogos com a camisa do Flu, um gol em 2021, aquele golaço que ele fez lá do meio da rua contra o Flamengo. O jogador fez uma rescisão amigável, né? Conversou com os representantes dele, juntamente com a diretoria do Fluminense, e aí, de forma amigável, ele encerrou o seu contrato com o clube e deve ir para o futebol português. O clube do futebol português ainda não foi revelado, o atleta não treinou hoje com o elenco, se despediu dos companheiros, e aí ele foi resolver os trâmites dessa transferência. A tendência é que Igor Julião não coloque o Fluminense na justiça, até porque foi algo amigável, mas a gente não sabe, né? Daqui pra frente o que o Fluminense deve ao atleta, se foi tudo selado nesse acordo que eles fizeram agora, mas a gente não pode concretizar essa informação dizendo o que vai acontecer no futuro. A gente deseja boa sorte ao atleta, um jogador que se dedicou muito ao Fluminense, teve várias oportunidades. Era um jogador que se identificava com o clube, dava pra ver que ele tem amor ao tricolor. E aí a gente até desconfia que ele seja tricolor. Eu acredito, tem pra mim que ele seja. Até por ele tentar fazer isso de uma forma amigável, eu acredito que ele não iria prejudicar o clube futuramente. Mas enfim, o Gum colocou na justiça, outros jogadores também que se identificaram com o clube acabaram botando na justiça, mas o Caio Henrique é um exemplo deles. Caio Henrique saiu do Fluminense e não colocou na justiça. O Igor Julião pode seguir o mesmo caminho, até por gratidão ao clube. Ele que já está no clube desde pequeno, né, foi revelado lá em Xerém. Acredito que seja tudo, já tenha tudo sacramentado, né, tenha tudo sido acordado nessa decisão amigável que ambos, o atleta quanto o clube, chegaram
a esse desfecho. Então é isso, o Fluminense não recebe nenhum valor por essa negociação, até porque já foi encerrado ali, né, aquele contrato que ele tinha com o clube, amigavelmente, como eu disse anteriormente, e aí o Igor Julião agora está liberado para acertar com o clube português. A tendência é que nos próximos dias o clube seja divulgado, né, e a gente volta aqui para gravar um vídeo novamente contando os detalhes para vocês. Mascarenhas está de volta ao time Sub-23. Jogador deve melhorar condicionamento físico junto com os aspirantes para então ter uma nova oportunidade na equipe de profissionais do Flu. Jogador que voltou lá de Vitória do Guimarães, né, o clube que ele estava atuando lá em Portugal, e aí agora Mascarenhas vai ter a oportunidade de conseguir melhorar seu condicionamento físico e aí, consequentemente, surgiu uma oportunidade no time dos profissionais novamente, até para que ele consiga disputar a vaga junto com o Egídio, Danilo Barcelos e o próprio garoto Jefté também, que já está merecendo passagem, conforme disse Roger Machado em algumas entrevistas coletivas. O Jefté atuou hoje na partida diante do Figueirense. O Fluminense venceu nas Laranjeiras esse jogo pelo placar de 4-0. E isso acabou fazendo com que Jefté tenha se destacado nessa partida, levantando uma bola na área para Lucas Barcelos, que fez um hat-trick, marcou 3 gols no jogo de hoje nas Laranjeiras, que começou às 3 da tarde. Então é isso, Mascarenhas de volta ao elenco, foi relacionado para a partida e aí ele vai continuar aprimorando seu melhor condicionamento físico para então poder ter uma nova oportunidade na equipe titular do Fluminense, na equipe dos profissionais. O Flu, uma outra informação, o Fluminense continua de olho no mercado para contratar jogadores para compor o elenco. E até mesmo, se um jogador se destacar, possa vir ganhar oportunidade no time titular. O Fluminense segue de olho no mercado, foi atrás saber detalhes sobre Léo Chu, jogador que está no Grêmio, não vem sendo aproveitado, e do Nonato, como eu disse no vídeo anterior do Internacional. O Fluminense também está de olho no mercado sul-americano. E aí existe a possibilidade de avaliar alguns atletas para saber se há a possibilidade de trazer algum deles. Então não está descartada essa possibilidade do Fluminense anunciar jogadores a qualquer momento. Existem conversas e tudo mais, nada concreto, mas a tendência é que o Fluminense está procurando, está avaliando o mercado para tentar melhorar o seu elenco, para continuar as competições até o final do ano, onde você tem o Brasileiro, a Copa do Brasil e, consequentemente, um jogo muito importante contra o Cerro Porteño, agora que foi remarcado para o dia 3 de agosto pela Copa Libertadores da América.